Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. 4 pessoas morrem e 2 ficam feridas em acidente na BR-040. Chuva forte alaga o centro de Uberaba e em BH, bombeiros e Defesa Civil lançam campanha para conscientizar moradores. Propaganda irregular em clínicas odontológicas são fiscalizadas pelo Conselho Regional. As propagandas irregulares, claro. Usar chamariscos, gente, para atrair cliente é proibido. Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes passarão a ser ouvidas em um centro integrado de defesa em Belo Horizonte. Na série Todos Juntos contra o Aedes, você vai conhecer uma armadilha simples e eficiente para capturar o mosquito. Belo Horizonte ganha nova marca e uma programação cultural para comemorar os 120 anos. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Quatro pessoas morrem e 2 ficam feridas em uma batida entre caminhão, carro e ônibus na BR-040 em Carandaí, região central do estado. Segundo a concessionária Via 040, os veículos seguiam sentido Rio de Janeiro, mas a pista no sentido Belo Horizonte também foi interditada. A estrada ficou congestionada por vários quilômetros. 2 suspeitos de um roubo a uma hamburgueria no bairro Anchieta, região centro-sul de BH, foram presos pela polícia. Os homens invadiram a loja após o fechamento. Armados, eles ameaçaram e agrediram 3 funcionários. Eduardo Tadeu Rodrigues de Lima, de 19 anos, e Ícaro Amaral Cunha, de 24, foram presos na última semana em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeitos de um roubo cometido em uma hamburgueria no bairro Anchieta, região centro-sul da capital. Outros 3 suspeitos estão foragidos. Naquela ocasião, uma madrugada entre domingo e segunda-feira, em abril deste ano, 4 suspeitos entraram na hamburgueria por volta de 00h40, horário de fechamento. Armados, renderam e agrediram 3 funcionários. De acordo com a delegada responsável pelo caso, não havia clientes no estabelecimento. Um 5º suspeito estaria em um carro dando cobertura aos comparsas. Mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e também de violência física, eles subtraíram aparelhos de televisão, celulares e dinheiro que estava no caixa do estabelecimento. Além de responderem pelo assalto, Eduardo Tadeu Rodrigues de Lima, de 19 anos, vai responder por estupro. Ele chegou a ofender a dignidade sexual dela, passando a mão no corpo dela, nas nádegas, nas partes íntimas. E devido ao fato de estar com a liberdade cerceada, devido ao emprego de arma de fogo, aquilo configura uma grave ameaça. As armas utilizadas no assalto ainda não foram localizadas. A polícia segue com as investigações para a identificação e prisão dos outros 3 suspeitos. Eles são da região de Contagem e nós contamos com o apoio da sociedade no sentido de tão logo tomar conhecimento desse fato, se tiverem alguma informação, passar para a Polícia Civil através do 197 ou mesmo denunciá-la através do 181. Foi realizada hoje no centro da capital uma operação especial do Conselho Regional de Odontologia em parceria com a Prefeitura de BH. Fiscais surpreenderam consultórios e clínicas para fiscalizar a publicidade que, segundo uma lei federal, é ilegal para esse tipo de serviço. A Operação Centro Limpo teve como principal objetivo fiscalizar e acabar com a publicidade ilegal em clínicas odontológicas. Aliciamento de pacientes, distribuição de brindes, distribuição de panfletos. Os panfletos que o pessoal joga na rua, que é proibido pelo nosso Código de Ética, e a forma de aliciamento também. No total, 18 fiscais do Conselho Regional de Odontologia e também da Prefeitura de Belo Horizonte realizaram a ação em 3 cidades. Além da capital mineira, clínicas de odontologia também foram fiscalizadas na cidade de Contagem e Betim. Esta clínica, que fica no centro de Belo Horizonte, foi notificada e multada, já que na frente do estabelecimento, vários tipos de publicidade, como música, um palhaço convidando as pessoas a conhecerem a clínica e panfletos estavam sendo distribuídos. Todos os itens desrespeitam uma lei federal. É proibido. O Código de Ética e a nossa lei federal que a gente tem, ela veda justamente esse tipo de mercantilização e comercialização da profissão, porque é uma mercantilização. De acordo com este empresário que trabalha na clínica, eles não estavam panfletando e reclamou sobre a relação entre o CRO e as clínicas da cidade. Nós nunca fomos notificados pelo CRO em nada, nem orientados sequer. Que na verdade eu penso como a prefeitura faz, a prefeitura orienta. Não faça dessa forma porque caso faça serão notificados. O representante do conselho na operação informou que o órgão já havia alertado a clínica sobre a publicidade irregular e que o maior problema atualmente é a reincidência.
Um balanço com todos os números das clínicas notificadas deve sair em breve. A forte chuva que atingiu Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite desta segunda-feira, deixou estragos em várias partes da cidade. Enchentes fortes arrastaram carros. A água invadiu o comércio na região central. A forte chuva começou por volta de 20 horas e 30 minutos de ontem e deixou as principais avenidas da cidade alagadas. Comércios e uma faculdade na Avenida Santos Dumont foram inundados. As imagens mostram um homem tentando segurar a motocicleta que estava sendo levada pelas águas. Funcionários da prefeitura trabalharam durante toda a madrugada e manhã de hoje para limpar a parte afetada pela enchente. Durante a chuva, os bairros considerados altos da cidade também tiveram pontos de alagamento. Para o secretário de Obras Najib Fakhuri, é preciso fazer um trabalho de prevenção com a ajuda da população. Eu acho que se nós formos na linha de prevenção, tá certo? De poder detectar eventos climáticos dessa natureza com antecedência para que a gente possa estar avisando a população, são problemas que a gente vai ter que conviver e aprender a errar menos com eles. Segundo os climatologistas, em 30 minutos choveu mais de 70% que era esperado para todo o mês de novembro. 3 pessoas foram resgatadas por bombeiros dentro de veículos ilhados e um homem de 40 anos ficou ferido após o desabamento de um muro. A chuva também é preocupação em BH e região metropolitana. Moradores de regiões de risco sempre ficam em alerta nessa época do ano. E sempre as enchentes causam acidentes, desmoronamentos e até prejuízos ao comércio. E para tentar preparar a população para essa época em que as chuvas são mais intensas e, claro, evitar acidentes nesse período, o Corpo de Bombeiros, com o apoio da Defesa Civil, lançou uma campanha de conscientização. Existe aquele velho ditado que diz assim: quem está na chuva é para se molhar. Mas aí o vento aparece, o volume de água aumenta e acidentes começam a acontecer. A frase, então, fica um pouco diferente. Quem está na chuva é para se cuidar. Essa é a campanha do Corpo de Bombeiros, que visa conscientizar a população sobre o período chuvoso. E a placa ali atrás já alerta: evite estacionar neste local em caso de chuva forte. Em 2017, já foram registradas quase 100 ocorrências de desabamentos e desmoronamentos na capital, além de mais de 20 de inundações. A loja de pneus, onde Mozart trabalha, já sofreu com os alagamentos constantes na Avenida Teresa Cristina, no Betânia, região oeste de Belo Horizonte. Ficou igual o mar, ficou tudo ilhado, nós ficamos ilhados, a água veio lá do André Luiz, quem conhece a região aqui, ninguém passava para cá. Este ano, a Defesa Civil criou um canal de alerta que pode ser acompanhado pelo celular, pelo aplicativo Telegram. A ideia é que a população possa se preparar para as fortes chuvas e antecipar as ações. É uma recomendação da ONU e é mais um esforço da Prefeitura de Belo Horizonte para permitir que as pessoas saibam do que está para acontecer e tenham condição de adotar medidas de autoproteção e de proteção da própria comunidade. Se você transita de carro por regiões que costumam sofrer com as chuvas, fique atento. É bom sempre ficar dentro do automóvel para se proteger dos raios e manter distância do veículo da frente para evitar colisões. Ao observar que o tempo está fechando, que a precipitação de chuva ela vai ser perigosa, né? Pode causar também esse alagamento, ele deve procurar sair daquele local, observando que a água já extravasou, deixou o leito do rio, né? ou começou a subir pelo asfalto, ele deve, por questões de segurança, deixar o seu veículo e ir para um local mais apropriado, mais seguro. Agora, se você transita a pé, não vacile na hora de procurar um abrigo seguro. Caso ele já esteja naquele local e inicie a chuva, ele deve procurar se abrigar, né, não só para evitar que seja pego pela chuva, né, os riscos da enxurrada, mas também pelos riscos das descargas atmosféricas. Então ele deve se abrigar em um local seguro, coberto, né, ficar longe de postes, de árvores. Fique de olho em casa e nos estabelecimentos comerciais para os possíveis riscos de desabamentos. Ela deve observar principalmente a condição do terreno, se por acaso apareceu trincas no terreno, trincas nas paredes, se árvores e postes eles estão se inclinando, né, são situações que demonstram claramente que ali há um risco de haver um deslizamento e até um desabamento atingindo aí as edificações.
A Prefeitura de Belo Horizonte assinou um protocolo de intenções para reduzir os casos de feminicídio na capital, que são aqueles crimes contra mulheres, isso em 50% nos próximos 10 anos é a meta. Entre as propostas está a ampliação de ações de segurança em locais com índice de violência elevados. Dados do governo do estado mostram que no primeiro semestre, 32 mulheres foram mortas em BH. Foi inaugurado nesta segunda-feira o Centro Integrado de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. O espaço vai abrigar vários órgãos que vão oferecer um tratamento mais cuidadoso a vítimas ou testemunhas de crimes nessa faixa etária. No local haverá uma sala especial para depoimentos. O Centro Integrado de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente está localizado na Avenida Olegário Maciel, 515, no centro de Belo Horizonte. O espaço abriga a vara especializada de crimes contra menores, delegacia, defensoria e Ministério Público especializados, além de serviços da Prefeitura e do Instituto Médico Legal. Aqui serão julgados casos de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes e os crimes praticados por adultos contra menores. Uma vara criminal especializada na vítima, quando a vítima fosse criança ou adolescente, nós teríamos uma resposta mais rápida na punição do agressor. Esse sonho nosso foi muito além daquilo que a gente esperava, porque nós criamos um centro de defesa, porque embora gravitando em torno da vara criminal, ele tem a função de acolher e proteger a criança quando ela é vítima de abuso. Em um primeiro momento serão redistribuídos cerca de 3.000 processos. Mais de 800 ambulantes já se inscreveram para trabalhar no carnaval do ano que vem em BH. A autorização vale para a venda de bebidas e itens carnavalescos. As inscrições terminam dia 15 de dezembro. Os interessados devem ir ao BH Resolve, que fica ali na Rua dos Caetés, 342, bem no centro. No site da Prefeitura você pode ler o edital pbh.gov.br/carnaval. Apenas 150 quilômetros separam o morador de BH da cidade de Passatempo, onde fica uma fazenda que tem uma história marcante dentro do período escravagista e que hoje tem fama de ser aí, esta cidade, a terra do tapete arraiolo. Nossa série Malas Prontas passou por lá e, entre as curiosidades, descobrimos que cavalo em Passatempo é tão respeitado que tem até cemitério. Os muros de pedra feitos por escravos há quase 300 anos guardam parte da história de Passatempo. Cerca de 1.000 pessoas viviam e trabalhavam na fazenda Campo Grande. Praticamente tudo que era consumido pelos moradores era produzido aqui mesmo. Era uma fazenda que ela tinha o dinheiro próprio, ela produzia tudo. A única coisa que ela não produzia era sal e gasolina. O resto era tudo autossustentável. Há mais ou menos 15 anos, a fazenda foi vendida, mas as construções e até a vegetação foram preservadas. Os cavalos que deram fama ao lugar ainda estão por aqui e recebem todo o cuidado. Este é um ponto curioso da fazenda, um cemitério de cavalos. Aqui atrás estão as lápides das fêmeas. Essas aqui do lado são as dos machos. E esse aqui no centro é o Rio Verde, um dos garanhões mais importantes que já viveram aqui na fazenda. O lugar também é cercado de mistério. Palavra do seu nonô, que cuida da fazenda e mora aqui praticamente sozinho. É a história do cavalo que sai aqui à noite, soltando fogo nos rompão da ferradura, aqui no castamento, essas coisas tudo tem. O senhor tem medo, não? Não, não existe. O dia que ele saiu aqui, que eu estava aqui, eu fui lá olhar, ele estava lá no mesmo lugar. História para contar é o que também não falta para a dona Neném, que nasceu e cresceu na Campo Grande. Nós da Fazenda Campo Grande tivemos, como que eu te falo, o privilégio de estudar, de poder ter acesso a filme, todas as coisas que aconteciam. Dona Neném conseguiu guardar alguns dos objetos dos antigos patrões. Hoje, eles ficam na Casa de Cultura, no centro de Passatempo. Se tudo aquilo se perdesse, como que a gente ia contar a história? Era a nossa história, a fazenda onde nós fomos criados. Outra tradição na cidade é a produção desses tapetes, que têm origem portuguesa. A arte dos arraiolos foi trazida para Passatempo em 1977 por um padre e mudou a vida de muita gente. A dona Zilda e a dona Juju aprenderam a técnica nessa época e mantêm a tradição viva até hoje, produzindo tudo como antigamente. Passatempo inteiro já sabe fazer. Tem homem, criança, sabe fazer mesmo. Pode deixar por conta delas que elas fazem.
Um tapete desses demora para ficar pronto. Dependendo do tamanho, a produção dura até 2 meses. Mas para dona Zilda, o trabalho já virou terapia. Emocionada, ela conta que sente orgulho em fazer parte da história da cidade. Eu acho a minha vida. Para mim, é a minha vida, é os tapetes. Porque eu não tive filhos, eu falo que meus filhos são os tapetes. E a seguir você vai conhecer uma armadilha simples de ser feita para capturar o mosquito Aedes aegypti e se proteger contra a dengue, a zika e também a chikungunya. Em tempos de total vigilância contra o mosquito Aedes aegypti, toda boa ideia deve ser divulgada. Por isso, na reportagem de hoje da série Todos Juntos contra o Aedes, você vai conhecer uma armadilha simples de ser feita e que é eficiente para capturar o mosquito. Outra possibilidade de combate é o plantio de um arbusto chamado crotolária. A nossa repórter Yara Fantoni, inclusive, ajudou no plantio das sementinhas em uma escola aqui da capital. A crotolária, gente, atrai o predador do mosquito, que é a libélula. A armadilha atrai o mosquito pelo cheiro de erva doce e capim que vem deste líquido aí, pela água e pelo recipiente de cor preta que simula um prato de planta. Ela foi desenvolvida pelo Laboratório de Ecologia Química do Departamento de Parasitologia da UFMG. Toda semana, os alunos do curso de Ciências Biológicas coletam os mosquitos e fazem a análise viral de cada um deles. Nessa armadilha, a gente encontra, em média, de 3 a 5 mosquitos da espécie Aedes aegypti fêmea. Já teve mosquito infectado? Sim, sim. Aqui nessa região foi encontrado mosquitos infectados com dengue e zika. Diariamente, mais de 60 mil pessoas circulam pelo campus. Por isso, mais de 200 armadilhas como essa são espalhadas por toda a universidade para monitorar os focos do mosquito. A ideia é intensificar as ações de controle do Aedes nos locais em que ele for encontrado. Que vão desde a aplicação de herbicida à eliminação dos criadouros. Então a gente intervém não só no controle químico, mas também no controle físico desses criadouros. Para o especialista, a melhor forma de prevenção contra todos os vírus transmitidos pelo Aedes é a eliminação dos criadouros. Os ovos do mosquito podem ficar num ambiente seco por até 1 ano e meio, esperando a água chegar para que o Aedes possa se desenvolver. São necessárias apenas 2 horas de contato com a água para que o ciclo do mosquito comece. Neste espaço pedagógico na região oeste de Belo Horizonte, os alunos aprenderam a fazer a própria armadilha com garrafa PET para se protegerem no ambiente de estudo e também em casa. Este tule permite a passagem do ovo do Aedes, mas impede a subida do mosquito quando ele já se desenvolveu. O ovinho vai cair pelo buraco atrás do arroz que está amassado junto com a água, vai passar pelo tule, aí quando ele comer ele vai virar uma larva muito rápido e não vai conseguir voltar. Eu vou fazer uma na casa das minhas 2 avós também, porque lá tem muito mosquito. Já nesta escola municipal no Barreiro, os alunos fazem rondas para combater os focos de mosquito no local. Todo dia, um estudante é escolhido para realizar a checagem. Desta vez, quem conferiu tudo foi o Gabriel, do 5º ano. Gabriel, o que você encontrou por aqui nessa sua volta pela escola? É água parada. E o que pode ter nessa água parada, Gabriel? Larvas de mosquito da dengue. E é perigoso? Muito perigoso. Outra ação também é adotada para combater o mosquito. Várias sementinhas de crotalária, que atraem o predador do mosquito Aedes, são plantadas na horta. Depois, as mudas são retiradas e espalhadas pela escola. Vamos plantar com a gente também, Yara? Aproveita o momento. Essa é a semente da crotalária. Olha aqui, pessoal, pequenininha. Isso, a gente planta numa profundidade de mais ou menos 2, 3 centímetros. Ela vai dar um arbusto de 1,5 m a 2. E a importância dela é que ela atrai a libélula. E essa libélula se alimenta do mosquito da dengue. Vou plantar aqui com vocês. Tem que cavar, né? Já tá cavado. Coloca aqui. Já cavaram de vocês aí? Sim. Acabamos nossa mudinha aqui agora e as meninas já aprenderam. Qual que é o nosso lema aqui? Todos juntos contra o Aedes. É isso aí, o mosquitinho não vai vencer, hein, gente? Bom, e consumidores que estão com a luz cortada por atraso no pagamento de conta da CEMIG vão gostar de saber que a empresa abriu uma negociação que vai reduzir juros e multas. A negociação pode ser feita pelo telefone 0800
721-7003, entre 9 da manhã até as 9 da noite, isso de segunda a sexta-feira. Aos sábados, entre 9 da manhã e 3 da tarde. A negociação presencial é realizada lá na Rua Itambé, no número 114, no bairro Floresta. O titular é que tem que ir levando fatura e deve ter aí em mãos também o CPF e o seu RG. Falta pouco mais de um mês para encerrarmos o ano e o nosso comentarista Paulo Navarro já está fazendo um balanço. Política, economia, comportamento, tudo entra nesta reflexão que você confere agora. Olá, com este ano terrível chegando ao fim, uma reflexão. O Brasil sempre foi assim e a gente não viu. O Brasil piorou e continua piorando. O Brasil é o país do futuro ou nunca teve ou terá futuro. O Brasil está mais complicado ou hoje temos mais transparência. Os crimes aumentaram, as leis começaram a funcionar ou a impunidade diminuiu. Homofobia e racismo, feminicídio, violência e ataques sexuais contra a mulher. Violência contra tudo e todos, drogas, tráfico, assaltos, escândalos por corrupção e propinas diários, crise política e econômica sem fim, desemprego altíssimo, saúde, transporte, educação e segurança aos pedaços no lixo, caça às bruxas e o politicamente correto usado como censura nas artes, no humor, nas escolas, na imprensa. O Brasil está um chato e virou um país triste, deprimido. O que podemos esperar de 2018? Carnaval? Copa do Mundo ou uma mudança de verdade nas eleições? Quando é o que o gigante adormecido vai sair do berço esplêndido e virar um país de verdade? E veja a seguir, Belo Horizonte vai comemorar o aniversário de 120 anos com uma programação especial a partir desta semana. Os detalhes depois do intervalo. O aniversário de 120 anos de Belo Horizonte vai ser comemorado durante 12 dias. A Prefeitura anunciou hoje uma programação de eventos para todas as regionais da cidade. Haverá shows das bandas Skank e Sepultura, por exemplo, espetáculos de teatro, entre outras atrações culturais. A capital mineira também ganhou uma marca nova. 120 anos de um Belo Horizonte. Tem muita coisa bonita aí. Tem as montanhas, tem a Lagoa da Pampulha. Aqui é a Praça da Liberdade maravilhosa. A nossa Afonso Pena é Praça do Papa. Tem várias coisas maravilhosas, não tem? 120 anos daquele jeitinho Belo Horizontino. É um povo que eles falam que come quieto, né? Que faz as coisas tudo ali no miudinho. Acho que é uma característica do Belo Horizontino. Uma cidade tão bela e surpreendente que ganhou uma nova marca em comemoração aos 120 anos. Agora, a assinatura da capital será assim: o Belo em destaque e o Horizonte entre montanhas. É uma cidade que se renova e, por natureza, tem essa característica da hospitalidade. Então, essa marca ela busca, de alguma forma, transmitir esse posicionamento da cidade, que é uma cidade realmente surpreendente. O aniversário de Belo Horizonte promete muita festa. 120 anos celebrados em grande estilo, com a programação com mais de 170 eventos espalhados por toda a cidade, que vai do dia 1º ao dia 12 de dezembro. Todas as regionais serão contempladas. Só que na Praça da Estação, 6 grandes shows abertos ao público. Domingo, dia 2, já é dia de Sepultura. Ao longo da programação, a praça ainda vai receber a sambista Martinalha, o cantor Otto e, para fechar as comemorações, Skank. A gente também ocupa os museus da Pampulha e o Museu Cine Santa Teresa com a programação especial, com filmes de artistas e realizadores de Belo Horizonte. E também a gente ocupa alguns territórios, como, por exemplo, o Viaduto Santa Teresa. A gente ocupa com manifestações culturais que já existem lá, como, por exemplo, o Duelo de MC. Na Praça 7, a gente tem o Encontro dos Movimentos de Soul, que também já ocupa esse espaço. Com certeza vamos estar presentes aí na festa aí. Comemorar com a capital? Verdade. Vamos aproveitar bastante os shows que vai ter. Durante a coletiva, a Prefeitura também confirmou que o Hospital Metropolitano Célio de Castro, mais conhecido como Hospital do Barreiro, passará a funcionar com 100% dos leitos no dia do aniversário de BH, 12 de dezembro. Jovens a partir de 15 anos e adultos que precisam concluir os ensinos fundamental e médio devem se cadastrar até o dia 10 de dezembro em Belo Horizonte. Todas as informações estão no site da pbh.gov.br. Bom, e nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua atenção e quero contar contigo amanhã. Tenha uma boa noite.